Fala pessoal, de volta aqui para mais uma aula de matemática, módulo 19 da nossa frente 1 da apostila 2 de matemática, exercício sobre triângulo, retângulo, trigonometria no triângulo, retângulo, seno e cosseno, tangente, principalmente dos arcos notáveis de 30, 45 e 60. Nos vídeos anteriores, módulo 17, a gente falou um pouquinho sobre a recordação de que você pode usar o seno como uma relação do cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno como uma relação do adjacente sobre a hipotenusa, enquanto a tangente eu faço o cateto oposto sobre o cateto adjacente do mesmo ângulo, né? E lembrando que a classificação do cateto quanto a ser oposto ou adjacente depende do ângulo de referência, que o ângulo reto é o ângulo principal do triângulo retângulo, oposto a ele fica o ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo de 90 graus fica a hipotenusa do triângulo. E agora sim, nos módulos 19 e 20, na verdade, até o 18 foi meio que assim também, o que vai valer são as aplicações dos exercícios. Então, bora lá, olha só, número 1. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa. Está aqui, ó. E provavelmente está aqui a questão da praia, né? Aqui é o barco, né? Andando por aqui. E aqui está a praia. Mediu o ângulo visual alfa fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo-se o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo de 2 alfa. Está aqui. A figura ilustra a situação. Beleza, então é essa figura que a gente tem que tomar. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa valendo 30. Então, se aqui vale 30, aqui vai valer 60, né? Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. De A para B tem 2.000 metros, olha só. Daqui a pouco vai ter um desenho para resolução nossa aí. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância que do barco até o ponto fixo. Galera, a menor distância é quando o barco estiver mais ou menos aqui, ó, que é quando vai formar um ângulo de 90 graus. A menor distância possível de um ponto até uma reta é quando essa distância forma 90 graus. Vamos tentar resolver isso aí. Vocês devem completar a situação que é a seguinte. Esse é o ponto quando o ângulo de observação for 90 graus. Aí você vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. O detalhe, galera, é o seguinte, ó. Aqui está meio direto na resolução, mas vamos lá. Lembrando que aqui era alfa e aqui 2 alfa. Pode olhar no exercício de vocês aí. Ele falou que o alfa vale 30, então 2 alfa é 60. Esse ângulo aqui, ó, tem que completar 180, então aqui vale 120. Como aqui vale 120 mais 30, 150, e aqui dentro desse triângulo tem que dar 180 também, então aqui também é 30. E aí, galera, se aqui é 30, o detalhe é o seguinte. Esse triângulo ABP é um triângulo isósceles. 2.000 de A para B, 2.000 de B para Q. B para P. Isósceles não porque valem... eu tirei a conclusão que eles são iguais por ser isósceles, porque na verdade é o ângulo que me diz isso. Se os dois ângulos lá de cima são congruentes, então aqui tem a mesma medida que aqui. E aí eu queria que você olhasse só para esse triângulo agora, ó. Que eu tenho ângulo de 30, eu tenho ângulo de 60, eu quero a distância. Eu podia usar, por exemplo, usando o ângulo de 30, eu posso fazer cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cosseno. Ou usando o ângulo de 60, eu posso fazer oposto sobre a hipotenusa, que é o seno de 60. O exercício aqui na resolução da apostila resolveu usar de forma direta o cosseno. Mas eu vou mostrar para vocês por que está desse jeito assim, ó. Lembrando que o cosseno de um ângulo é o ângulo é esse, cateto adjacente, D, sobre a hipotenusa, na verdade vale 2.000 aí, né? Adjacente ao 30 vale D, sobre a hipotenusa é o cosseno. Se você multiplicar cruzado aqui, fica D igual a 2.000 vezes cosseno, igual está aqui. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2, o 2.000 por 2 você pode cortar, dá 1.000 raiz de 3, resposta letra B. Pessoal, número 2 na tela, Abílio, ponto A, e Gioconda, ponto G,
estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia e, num dado instante, vêm sob respectivos ângulos de 30 e 45, um pássaro P voando conforme representado a planificação. Beleza. O sujeito, a moça e o pássaro. A distância entre eles, 240. Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda e sabendo que naquele instante a distância entre eles era de 240 metros, então a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Quer dizer, vou ter que medir a distância do pássaro até a superfície da praia aqui, como se fosse a altura mesmo dele aqui, ó, formando 90 graus. Dá só uma olhada na resolução. Abílio, Gioconda, pássaro. Como eu desci aqui formando 90 graus, porque é a altura, 45, que é o ângulo da Gioconda, o exercício deu 90 aqui, é certeza que aqui vai ser 45. Então, o triângulo aqui da direita, que se formou, além de retângulo, ele também é isósceles, olha só, 45 e 45. Então, se aqui é H, aqui também vai ser H. E lembra que de A até G era 240? Se eu tiro esse H aqui, aqui vai ser 240 menos H. E aí, como ele quer o valor do H, né, eu vou escolher esse triângulo da esquerda, que eu tenho o cateto oposto ao 30 e o cateto adjacente ao 30, valendo 240 menos H. Depois de tudo isso, pessoal, vocês vão, por favor, esquecer daquele triângulo da direita ali, ó, e olhar só para o triângulo da esquerda. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, e no triângulo ela é H sobre 240 menos H, ou seja, oposto sobre adjacente. Se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar 3H igual a 240 raiz de 3 menos raiz de 3H, que eu posso fazer, no final das contas, o isolamento, né? E aí, colocando em evidência, fica 1 mais raiz de 3 sobre H igual a 240, e esse 1 mais raiz de 3 eu passo dividindo, deu essa situação aqui na resposta. Agora, como eu tenho que racionalizar, vai ficar multiplicando por 1 menos raiz de 3 em cima e 1 menos raiz de 3 embaixo, dá essa resposta aqui, que é a nossa letra B. Seguindo para o número 3, o quadrilátero ABCD da figura, sabendo-se que os ângulos internos de vértice A e C são retos, aqui ó, A e C são retos, os ângulos CDB e ADB medem respectivamente 45, que é aqui, e 30, né? O ADB a gente vai desenhar daqui a pouco aí. O lado CDB mede 2, o lado CD mede 2. Então, os lados AD e AB medem respectivamente. Ele quer aqui a medida ó, do AD, que é aqui, e do AB, que é aqui, certo? Vamos para a resolução. Prestem bastante atenção porque o exercício informou o seguinte: em A e C o ângulo é reto, de C até D mede 2, o ângulo CBD mede 45, enquanto o ângulo ADB mede 30. Então vamos lá de novo. Olha só o triângulo BCD. Ele, além de reto, ele tem esse ângulo aqui que mede 45, esse ângulo aqui o exercício deu, viu, galera? Como ele tem 45 aqui e ele tem que ser 45 aqui para completar 180, aconteceu de novo. Esse triângulo aqui, além de retângulo, é isósceles. Então, se aqui mede 2, galera, eu posso falar que o BC também mede 2. Tá aí, medida de BC, porque o triângulo além de retângulo, ele também é isósceles. Outra coisa, o BD, se você fizer o teorema de Pitágoras, você vai descobrir que ele vale 2 raiz de 2. Ou então, você pode usar aquela propriedade que, inclusive, a gente já viu também, né? Que quando um triângulo é retângulo, a hipotenusa mede cateto raiz de 2. Então, de B até D aqui, galera, mede 2 raiz de 2. Tá aí preenchido. Agora, vamos lá. O exercício que é o AD e o AB. Para descobrir, eu vou olhar para o triângulo ABD agora, viu, gente? A hipotenusa é BD, os dois catetos AD e AB é o que o exercício está querendo. Eu tenho um ângulo de 30, o AD é adjacente do 30, o AB é oposto. Para achar o AB, como é o cateto oposto do 30, eu vou fazer seno. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 é meio
o cateto oposto é AB, a hipotenusa é 2 raiz de 2. No caso aqui, pessoal, esse 2 com esse aqui eu vou poder cortar e multiplicar cruzado, AB mede raiz de 2. Para fazer o AD, como ele é cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Cosseno de 30 é o cateto adjacente, AD, sobre hipotenusa 2 raiz de 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar aqui, ó, esse 2 com esse 2 e multiplicar cruzado, AD, raiz de 3 vezes raiz de 2 da raiz de 6. A resposta aí, ó, o AB valendo raiz de 2 e o AD valendo raiz de 6 é a letra C. Número 4, durante um vendaval, um poste de iluminação quebrou-se em um ponto a certa altura do solo. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 4 metros da base dele, formando um ângulo de 50 graus. Quer dizer, esse aqui era o poste, pessoal, ele quebrou nesse ponto, onde está a ponta do lápis aqui. Essa parte superior tombou, então se daqui para cima era Y, a hipotenusa aqui vai ser Y agora, e o ângulo de 50 graus com o chão. 90 graus aqui, porque o poste estava inclinado, não estava inclinado, né? X é um cateto, Hzão é a altura do poste. Dado esses valores, qual que é a altura do poste? Lembrando, ó, a altura do poste, galera, é esse x mais o y, né? Ou seja, se eu descobrir o valor desse cateto, depois dessa hipotenusa, é só somar os dois. Bora lá? O ângulo está aqui. O x é cateto oposto e eu tenho o adjacente. Oposto e adjacente, pessoal, é tangente. Tangente de 50 é o oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 4. O exercício deu a tangente de 50 aqui, ó. Eu posso substituir e multiplicar cruzado, o x aqui vale 4,8. Depois disso, eu posso usar o cosseno de 50, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o y, olha só. Sendo o cosseno de 60 cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto oposto, o cosseno de 50, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto adjacente 4, hipotenusa y, o cosseno de 50 ele deu 0,64. Se eu multiplicar cruzado e isolar, dividir 4 por 0,64 dá 6,25. O x é 4,8, o y é 6,25. Se você somar, vai dar aí 11,05, letra E. Bom, para fechar, pessoal, está contando uma historinha aqui sobre um balão atmosférico e tal, mas o que interessa é que quando o balão atmosférico estava aqui, ó, uma pessoa aqui no ponto B enxerga ele sobre um ângulo de 30 graus, 3,7 km para a direita, uma pessoa vê o mesmo balão sobre um ângulo de 60 graus, e nesse caso ela fica a 1,8 da vertical do balão, e ele quer saber a altura do balão. Aí eu peço que vocês olhem só para esse triângulo aqui, ó. Eu tenho um ângulo, a altura do balão é cateto oposto, enquanto essa distância de 1,8 é adjacente. Oposto e adjacente, galera, é tangente. Tangente de 60 é o oposto, que vale H, sobre o adjacente, que é 1,8. Tangente de 60 é raiz de 3. Se eu multiplicar cruzado, H é igual a 1,8 raiz de 3. Isso já é uma resposta, né? Mas para aproximar, ó, raiz de 3 é 1,7 mais ou menos. Se eu multiplicar, 3,11, que é o mais próximo da letra C. Beleza? Finalizando o módulo 19. Até mais.